Tá, só estou organizando aqui. Boa noite a todas, a todos. Situação difícil, né? Um processo político, por uma situação que eu confesso que nesse feriado eu dediquei algumas horas para estudar e pensar na defesa, e eu que até gosto de estudar, pesquisar, confesso que tive muita dificuldade para achar uma pega para a defesa, né? Porque acusações consistentes, elas te dão um direcionamento muito claro para a defesa. Agora, acusações sem fundamento jurídico, embasadas em questões muito genéricas e superficiais e motivadas por interesses políticos, são mais difíceis, né? Quando eu apresentei minha defesa prévia, eu confesso que eu ia pedir o arquivamento, mas até em respeito, né, ao rito da corregedoria, eu acreditei que o corregedor, por bom senso, fosse arquivar essa denúncia por quebra de decoro parlamentar, sem pé nem cabeça. E eu gostaria de dizer, presidente, gostaria que constasse em ata que o que está acontecendo aqui faz parte de um assédio. Assédio, perseguição contra um vereador de oposição, contra o relator da CPI da Saúde, que teve a coragem de escrever no relatório os apontamentos, os indícios que a Justiça vai verificar, de fraude, de formação de cartel, de inconsistências da ordem de 26 milhões de reais. Não sei se os vereadores lembram disso, quando foi criada a CPI, nos bastidores, o sentimento de medo que nós podíamos ver nessa casa. E os comentários de corredor, no tom de brincadeira, muitas vezes eram: meu Deus, eu não quero participar disso não. Isso é perigoso. Essa empresa é a mesma empresa que gerou cadeia e cassação dentro do governo do Rio de Janeiro, do Witzel, né? Ele foi cassado por isso. É uma empresa que a gente coloca no Google e a gente cai em páginas policiais. E como que pode, né, um governo municipal que tem a maioria dos vereadores do seu lado, como pode o vereador de oposição se tornar o relator? Como pode o vereador independente se tornar o presidente? No meu entendimento, se deve muito a isso, né, o receio de muitos de participarem disso. E eu acredito que eu cumpri com o meu papel. Mas, coincidentemente, digamos assim, né, depois de apresentar esse relatório de uma forma muito firme, com muita transparência e com as palavras que têm que ser usadas, começa a chover denúncias contra esse vereador. E engraçado que as denúncias não são denúncia de enriquecimento ilícito. Sabe? Por exemplo, uma pessoa começar a adquirir postos de gasolina, ou, por exemplo, uma denúncia de ocultação de patrimônio. Não. Né? Essa denúncia hoje aqui é uma denúncia de quebra de decoro parlamentar, mas não é de corrupção, não é de desvio de dinheiro. É porque esse ser humano se sentiu no direito de olhar para uma pessoa e dizer: olha, eu não quero lhe cumprimentar porque eu tenho os meus motivos pessoais e subjetivos. E essa pessoa insistiu em tocar o meu corpo. Nós podemos tocar o corpo de alguém se a pessoa diz não? É falta de decoro dizer não me toque? E sentir uma energia tão negativa no momento? Sabe?
a ponto de falar, sai de mim energia negativa, porque não tem cabimento. Não tem cabimento. Uma acusação dessa, eu acho que a corregedoria nem deveria aceitar. E aí eu penso, por quê? Por que o corregedor aceitou? Por quê? Tanta coisa grave. Eu pergunto, presidente, quando um vereador dessa casa usou meu filho de 15 anos de idade nesse plenário e o expôs publicamente, numa situação constrangedora, havia corregedoria nessa casa? Ou o corregedor nesse momento estava desatento? Ou o corregedor achou que isso não é quebra de decoro parlamentar? Quando um vereador foi acusado de fazer apologia ao nazismo, o que foi feito? Salvo engano, foi arquivado. Qual a medida para se aceitar uma denúncia? Se a denúncia é contra o vereador de oposição, então ela tem fundamento. Se a denúncia é contra o vereador do meu campo político, a medida é diferente? O que a gente espera da corregedoria, no mínimo, Lucas, é imparcialidade. Não se pode levar para o campo político uma questão que envolve o decoro parlamentar. Mas tudo bem. Quando o vereador vem a essa tribuna e faz um pronunciamento extremamente preconceituoso e capacitista contra pessoas com deficiência, não tem corregedoria para esse caso? Ou isso passou em brancas nuvens? Porque isso já aconteceu. É porque eu sou da oposição? É porque eu falo? Porque eu dou nomes? Porque eu digo aquilo que tem que ser dito? Será que não está claro para todos que a questão é política? Quem está me denunciando, nesse caso, é o ex-assessor de um vereador que hoje ocupa cargo de confiança no governo de livre nomeação, salvo engano. Será que não está claro isso? Pensa bem, Natal. Você tem um certo desafeto com uma pessoa que tem posicionamentos que no campo da ética, não da ética, mas dos valores que a gente acredita, totalmente opostos, que eu me sinto, inclusive, de uma certa forma, violentado por isso. E aí a pessoa, como se nada acontecesse, como se ela não perseguisse o seu campo político, como se ela não perseguisse as suas ideias, como ela não perseguisse amigos seus. E aí a pessoa vem, oi, tudo bem? Não, não é assim que funciona. Eu falo isso para algumas pessoas. Se você me destrata, se você me persegue, se você me calunia, se você vai em rede social e fica o dia inteiro falando mal de mim, quando você me vê presencialmente, não venha com hipocrisia. E eu tenho o direito de dizer, não me toque. E a imagem que foi captada é uma imagem muito clara. Quando eu olho para o lado e faço assim, não, eu não quero. E o que a pessoa faz? Ela deveria falar, não, tudo bem, é um direito seu. Ela pode fazer um juízo de valor, de gostar, não gostar disso, mas ela não pode insistir e vir e tocar o meu corpo. As mulheres dizem uma frase muito importante que é, meu corpo, minhas regras. Nenhum homem pode tocar o corpo de uma mulher sem sua autorização, ainda mais quando ela diz não. Mas um homem também. É isso que aconteceu. Qual a gravidade disso? Isso é um problema para o comportamento, para a imagem da Câmara Municipal? Eu quero entrar no mérito da denúncia e eu preciso ler. Quando o ex-assessor do vereador Claudinei, cargo de confiança do prefeito Sérgio, ele faz a denúncia, ele diz assim,
Eu, Renato Rubens Sanches, natural de Poços de Caldas, venho por meio desta dirigir-me a esta importante comissão do Código de Ética e Decoro Parlamentar para requerer que o senhor Dinei Lennon de Paulo tenha o seu comportamento avaliado devido ao grave distrato a mim, causado no dia 11/7/2023. Ele inclusive, ele cita uma data que nem é a data, né? Mas tudo bem. Em plena sessão ordinária, solicito uma pública escrita com notificação ao partido político a que pertence o vereador, conforme o artigo 2º, inciso 3º do Código de Ética da Câmara Municipal. Isso se deve não apenas à grave atitude do vereador para comigo, mas também pelo desrespeito já presenciado por muitas pessoas com o qual ele trata seus pares desta Casa de Leis. Gostaria que ele dissesse qual. Porque desrespeitar um colega no plenário, aí sim. E, presidente, não tem nenhum registro disso. Nenhum. Debater, ser firme nas suas colocações não é desrespeitar. Desrespeitar é expor o filho de um vereador num debate em que o menino não tem nada a ver. Isso é desrespeitar. Desrespeitar é vir aqui dizer que uma pessoa com deficiência e você destacar a deficiência dela num tom pejorativo. Isso é desrespeitar. E onde estava a corregedoria quando isso aconteceu? Talvez com posicionamento político. Para os meus, falar o português claro, eu passo pano. Mas quando é uma situação de oposição, aí se dá um tiro de canhão. Porque uma advertência, regimentalmente, não é muita coisa, mas proporcionalmente ao fato, é um tiro de canhão. O princípio da razoabilidade passou longe. Seguindo na denúncia, ele coloca grave atitude do vereador para comigo, mas também desrespeito aos vereadores. O vereador Lennon, em gesto notório de nojo e repúdio à minha pessoa, além de não me cumprimentar cordialmente, fez um gesto inusitado de limpar o ombro quando eu o saudei. Gente, mas eu senti uma energia tão ruim quando eu fui tocado, sem o meu consentimento, quando eu havia dito que eu não queria, e esse é um direito subjetivo meu. E ele fala que as imagens são públicas. Dentro do meu entendimento, subjetivo, do entendimento dele, é inadmissível que um representante do povo tenha esse tipo de comportamento flagrado pelas câmeras, que transmitiam ao vivo as imagens tornadas públicas naquele momento. Ele, com esse gesto, macula a Câmara dos Vereadores de Poços de Caldas, conhecida como a Casa do Povo. A atitude de um vereador macula a imagem da Câmara? Os senhores vão de convir que há outros momentos que a imagem da Câmara pode ter sido maculada. Mas não pela atitude de um vereador. Se fosse para macular uma imagem, seria a minha imagem. Mas não. Eu tenho o direito de dizer para uma pessoa, não me toque. E a pessoa insistir nisso é um ato de violência, de desrespeito. Mas como o negócio parece que é político, eu não sei. Vê-se desrespeito por tal atitude de um representante do povo. Tal comportamento chega a causar náusea e revolta a quem assiste. A todas as pessoas que assistem? Esse senhor, ele se acha o representante de toda a população? Quem legitimou? Quem o legitimou para falar em nome de toda a população? Especialmente considerando que o vídeo em questão se espalhou rapidamente nas redes sociais, colocando injustamente os demais vereadores desta estimada casa em pé de igualdade. Aqui cada vereador tem um perfil, cada vereador já tem sua imagem. Cada vereador é responsável pelos seus atos. Como a atitude de um vereador vai representar a Câmara Municipal?
É uma denúncia sem pé nem cabeça. E olha que eu conversei com vários juristas que me disseram, Dinei, essa denúncia não tem pé nem cabeça. Mas é lamentável ver um pai de família que estava no ambiente a trabalho passar por um constrangimento tão grande. Constrangimento é você ser tocado por alguém quando você diz não. Isso é constrangimento. E eu ainda fui educado, ainda virei e falei assim, não. Ainda fiz uma carinha assim, ó, pode olhar a imagem. Não, não quero. O que ele faz? Ele insiste. Mas o entendimento que temos é que, por mais conhecimento que uma pessoa venha adquirir ao longo da sua vida, através do estudo e trabalho, não se aprendeu a ser educado. Olha, eu acho que eu fui educado quando eu disse, eu não quero. Ali se encerrou. Ainda fui cordial. Não, não quero, por favor. Um gesto. Mas espero que essa Casa de Leis tenha a devida hombridade dentro de seus parâmetros legais para tratar a situação com ímpeto e seriedade, a fim de que sirva como exemplo para o futuro, evitando que episódios semelhantes dessa natureza voltem a acontecer. Presidente, o senhor se sente obrigado a cumprimentar uma pessoa que lhe ataca, que lhe ofende, que persegue pessoas próximas a você, que defende ideias incompatíveis, inclusive com a própria democracia? Como assim? Eu tenho o direito de falar, meu amigo, é como se eu falasse só com todo respeito, eu não quero. E eu vou dar um exemplo. Qual vereador aqui já bloqueou alguma pessoa na rede social? Conversei com alguns aqui, alguns falaram, claro. Qual a diferença? Qual a diferença? Os senhores sabiam que o nosso comportamento nas redes sociais também é visto como comportamento da atribuição do nosso cargo? Então, quando você bloqueia uma pessoa nas redes sociais, sabe o que você está fazendo? Você está fechando a porta para ela e dizendo, não, eu não quero te ouvir. Eu não quero. Quantas vezes em redes sociais pessoas iam me ofender, me atacar, e eu falava, não, eu não quero isso nas minhas redes sociais. Qual a diferença de bloquear? Eu bloqueei. Só que eu bloqueei cordialmente. Falei, não, eu não quero. E quando um vereador participa de um grupo na condição de vereador, ouvindo demandas, respondendo como vereador, conversando como vereador, e de repente ele exclui pessoas do grupo? Qual a diferença? Eu prometi para minha advogada que hoje eu não ia citar nomes. Mas quem faz isso sabe quem é. E facilmente provável. Facilmente. Qual a diferença de um vereador chegar num grupo de WhatsApp e sem motivo algum, essa pessoa vai ser excluída do grupo. Mas, coincidentemente, essa pessoa, por mais que ela não se manifeste politicamente no grupo, é notório que ela participa de um grupo político diferente do vereador. E o vereador, um belo dia, acorda e fala, eu vou excluir essa pessoa do grupo. Qual a diferença, senhores? Isso não é falta de decoro. Eu não vejo diferença nenhuma. Agora a gente precisa entrar na semântica, né? Sobre o decoro, sobre a ética. Pois bem, ética vem do grego ethos, que quer dizer modo de ser, caráter. Os romanos traduziram ethos grego para o latim, que quer dizer costume, de onde vem a palavra moral. E muitas pessoas confundem ética com moral, tratando como uma coisa só. Tanto ethos, caráter, como mas costume, indicam um tipo de comportamento propriamente humano que não é natural. O homem não nasce com ele é cultural. Mas ele é adquirido e conquistado.
Qual o comportamento considerado ético? Existe uma ética universal. Não matarás. Isso é um comportamento universal. Foram 20 minutos, o senhor tem mais 10, tá ok? Só para controle aqui. Presidente, pior que eu não estou nem na metade do que eu precisava falar. Então, mas a gente até deferiu aqui do início, né? Fiz a leitura aqui. Certo? Mais 10 minutos, vereador, fica à vontade. Nossa, mas agora que eu comecei... No nosso dia a dia, nós fazemos distinção entre ética e moral usando duas palavras como sinônimos, porém os estudiosos da questão fazem uma distinção entre as duas palavras. A moral é definida como conjunto de normas, princípios, preceitos, costumes. Eu não violei nenhuma norma. Se eu tivesse agredido, ofendido, nós estaríamos dentro de um consenso moral. Agora, não me sentir obrigado a pegar na mão de uma pessoa que, no meu entendimento, é um desafeto político, eu tenho que ressaltar. Quem está me denunciando é o ex-assessor de um vereador, que hoje é cargo de confiança do prefeito. Ué, o que mais que eu preciso fazer? Portanto, já que eu não tenho o tempo que eu preciso para me defender, que eu acho que não é correto, mas tudo bem, eu respeito o presidente, eu entendo a orientação jurídica que o senhor tem, mas eu gostaria de chegar no parecer do corregedor, que aí realmente é o ponto mais importante. Ele diz o seguinte: segundo consubstanciado no projeto de decreto legislativo número 33/2023, averigua-se que o corregedor do Poder Legislativo, Marcelo Heitor da Silva, concluiu que a postura do vereador Dinei se enquadra no artigo 1º, inciso 1º, a linha A da Resolução 587, de 17 de abril de 1996, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar dos Vereadores da Câmara Municipal de Poços de Caldas, tendo em vista que comportou-se dentro da Câmara de forma nociva à imagem da atividade política e ao respeito e estima do povo pelos seus representantes. Não. Porque para haver uma condenação, tem que haver um apontamento de qual artigo foi violado. E o que o corregedor, no meu entendimento, fez foi uma decisão política. Por quê? Eu vou ler de novo. Ato nocivo à imagem da atividade política. Então, eu dizer para uma pessoa, não toque meu corpo, e a pessoa com uma energia que eu senti muito ruim, e eu acredito nisso, ela vem e insiste, a minha resposta é uma imagem nociva para o poder legislativo? Senhores, a imagem do poder legislativo, ela é avaliada pelos nossos votos, pelas nossas posições políticas, pelo que nós defendemos. Nós seremos avaliados, né, para quem for concorrer a uma eleição, pelo que nós fizemos aqui 4 anos. É essa imagem que vai ser avaliada. Quem votou em defesa dos trabalhadores, quem não votou. Quem se ausenta do plenário quando um projeto é polêmico e não quer se comprometer. Quem propõe, quem faz proposituras numa quantidade mínima que demonstra trabalho e quem não faz. Essa é a imagem que vai ficar. Agora, querer jogar nas costas de um vereador a imagem da Câmara, então essa Câmara é uma Câmara que luta, que briga, que defende o que é justo, que não abaixa a cabeça, que não tem medo de falar o que tem que ser falado.
Porque essa é a minha imagem. Que é diferente da imagem de cada um, porque cada um tem suas qualidades e seus defeitos também, assim como eu. Mas nenhum de nós aqui, por si só, representa a Câmara. Nos seus atos, nas suas palavras. Não tem no Código de Ética da Câmara Municipal um artigo que possa ser atribuído uma violação da minha parte. Não tem. E eu vou terminar, presidente, dizendo uma coisa. Para o vereador de oposição, relator da CPI, que faz o enfrentamento, tem código de ética. Para o vereador que expôs o meu filho a uma situação vexatória, não tem código de ética. Quando expuseram... Gente, eu nunca vou esquecer. Isso foi a coisa que mais me doeu na vida, porque foi a coisa mais baixa que eu já vi na vida. Mais suja que eu já vi na vida. Suja. Expor o filho de alguém. Isso é sujeira. E eu sustento o que eu estou falando. Porque se nós estamos falando de moral, a moral ela tem que ter um princípio universal e coletivo, de entendimento coletivo. E qual pai de família aqui concorda com a exposição de um filho num debate político? Isso é imoral. Isso é imoral. Agora eu gostaria que os senhores, por mais que eu prometi que eu tentaria manter a tranquilidade, falar com serenidade, mas a situação que eu estou é uma situação de injustiça. E muitos aqui evocam para si valores religiosos. Eu gostaria de dizer que Deus está vendo. Deus está vendo qual a motivação de cada um dos senhores e senhoras para apertar esse botãozinho aqui agora. A gente não pode mentir para a nossa consciência. A gente não pode sacrificar uma pessoa por objetivo político. A gente não pode sacrificar uma pessoa por desavença política. A gente tem que ter ética, inclusive com a nossa consciência. E eu espero, de verdade, que cada um aqui tenha a hombridade de avaliar o seu voto pela sua consciência e não por questões políticas. Porque o que o corregedor fez aqui é um ato político. É um ato político e todos nós aqui sabemos. Talvez esse é o meu defeito. Porque eu falo. Dinei, mas na política você tem que ser político. Ser político virou sinônimo, sabe do que, Roberto? Isso é falso. Você tem que ser mais político. Não. Ser político é ter lado. É ter posicionamento. Uma vez uma pessoa que me procurou e falou assim para mim, eu vou te contar uma coisa, mas você não pode contar para ninguém. Sabe a minha resposta? Então não conta. Porque se você contar, eu vou contar para todo mundo. Porque para mim não tem diferença entre o público e o privado. Ah, não, mas é uma coisa nada a ver. Ah, tá bom. Vocês verem. Isso aqui não é porque uma pessoa veio me cumprimentar e eu cumprimentei mais ou menos assim, porque eu não estava muito afim, e ela pegou e me tocou sem eu autorizar. Isso aqui não é por causa disso. Isso aqui é por todo o trabalho que eu tenho feito na Câmara, que incomoda algumas pessoas. É isso. Então, lembrando aos senhores, principalmente senhores que falam muito de Deus, Deus é justo. Deus não permite injustiça. E para a gente crescer na política, não pode ser ao preço de qualquer coisa. Obrigado. Muito obrigado, vereador Ednei Lennon. Agora sim, está em discussão o projeto de decreto legislativo número 33 de 2023, em discussão, com a palavra o vereador Thiago Braz. Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, público aqui presente, quem nos acompanha pelas redes sociais, nossos servidores.
Bom, não tem como não falar numa situação dessa. Eu li, né, a denúncia, li o parecer do corregedor, ouvi agora a defesa do vereador, e assim, está bem claro, né, infelizmente, que o que está ocorrendo aqui é uma perseguição política ao vereador Dinei. E isso independente, né, de bandeira partidária, independente de lado, independente de oposição à situação. Aplicar uma advertência numa situação ao qual ele vivenciou, independentemente se está errado ou não, não cabe a essa casa determinar se ele deveria cumprimentar a pessoa ou não. Ainda mais se tratando de alguém que claramente e publicamente é inimigo político dele, durante todo o seu mandato o perseguiu, já foi assessor de vereador que também teve conflito com ele nessa casa, que é o vereador Claudinei, tem uma proximidade muito grande com o corregedor, que é o vereador Marcelo, tem cargo de confiança na administração, né, ao qual o vereador Dinei vem fiscalizando e é relator de uma das CPIs mais importantes que essa cidade já teve. Sabemos que está chegando aí denúncias e mais denúncias sobre o contrato, né, de Salto de Pirapora, ao qual o vereador Dinei também vem denunciando, né, da Santa Casa. Inclusive saiu agora matéria no G1 envolvendo essa instituição. Eu acho que por todas essas evidências, né, entendo que é preciso sim ter regras, essas regras precisam ser cumpridas, e em várias outras situações já tiveram questões bem duvidosas que poderiam ser advertidas. E se tratando, né, de tudo que vem ocorrendo, de uma primeira advertência que o vereador tomou, no meu entendimento, também de forma equivocada, em defesa do prefeito, em uma ação truculenta que ele teve na Alameda Poços, ao qual é conhecimento de toda a população. Após isso, com uma denúncia dessa magnitude, e sabendo que, né, diariamente estão circulando situações entre inimigos políticos do vereador ao qual está sendo aplicada essa sanção, levantando questões para apresentar denúncias aqui, e segundo informações e relatos de pessoas externas, com o intuito de caçá-lo logo à frente, é muito perigoso. Porque como vai ser a partir de agora? O vereador não vai poder fiscalizar? Isso é o quê? Isso é um cala-boca? Isso tentar... Já passamos por diversas formas de perseguições aqui, de situações em que o prefeito, né, como eu disse anteriormente, faz um assédio moral dentro dessa casa, até com o vereador da base dele, e com a gente também, pedindo para o secretário não atender, pedindo para não, mandando respostas irregulares ou incompletas dentro de requerimentos, ao qual já teve ofício dessa casa com a assinatura de todos. Eu não vejo essa mesma garra, essa mesma luta, esse mesmo comprometimento em cobrar da prefeitura a execução de legislações federais. Eu não vejo esse mesmo comprometimento, essa mesma luta, essa mesma garra em fiscalizar as diversas denúncias que temos na saúde, em fiscalizar as diversas denúncias que temos na licitação de transporte coletivo, em fiscalizar as diversas denúncias e reclamações que temos referente à educação. Então, assim, eu como vereador independente e que pensa muito diferente do prefeito e de vários vereadores aqui, fico preocupado se o próximo não será eu. Se o próximo não será os outros vereadores independentes, como a vereadora Luzia, como o vereador Lucas, como o vereador Silvio.
Então, se eu não fizer uma defesa ao vereador Ednei, estarei, né, deixando acontecer uma grande injustiça e uma perseguição que vai entrar para as maiores que já teve em nossa cidade. Espero, né, que cada vereador tenha coerência no seu voto. Nós sabemos que tem, né, dentro dessa casa, 10 vereadores que têm divergência política do vereador, que é da base do prefeito, então, que possa ter independência, cada vereador possa ter independência no seu voto, né, mas a denúncia, vou concluir, presidente, é mal elaborada, ela é tendenciosa e ela é duvidosa, devido a todos os relatos que eu mencionei aqui. Então fica aí a minha colocação e vai ter mais discussão e eu espero também a defesa dos demais para que a gente possa ampliar esse debate e para que realmente a gente possa defender o trabalho do Legislativo, independentemente de partido político, independentemente de base, de situação, de oposição, de independência. Obrigado, presidente. Olá, vereador Marcelo Heitor. Obrigado, presidente. Cumprimentar todos os colegas, vereadores. Bom, foi feita aí a apresentação do relatório, presidente, né, que será apreciado logo mais aqui pelo plenário. E gostaria de rapidamente fazer apenas alguns apontamentos, algumas ponderações, mas antes dela, eu acho que é importante, né, cada vereador agora poder também tirar um tempinho, peço aqui por gentileza, os vereadores possam assistir aqui o pequeno vídeo, né, que foi motivo dessa denúncia junto à corregedoria, onde nós fomos provocados e tivemos que dar um parecer. Então, vou pedir aqui, presidente, se possível, o nosso servidor Marcos colocar a imagem. E aí, Marcos, equipe técnica, por favor. Nós estamos em discussão aqui desse... Então, acho que é importante para a gente poder... Depois eu seguir aqui com a minha fala. As tubulações que estão caindo e não tem. Próximo. 17. Estão caindo e não tem. Próximo. 17. Obrigado, Marcos. Basicamente, né, eu acho que a imagem aqui por si só ela se fala, né? Então, eu gostaria de iniciar colocando que daqui a pouco nós vamos votar, né? Então, cada vereador vai ter, dentro da sua consciência, o voto. Se acha isso uma ação normal e no qual também faria e repetiria com o cidadão, o voto será favorável. Aliás, desculpa, o voto vai ser contrário ao meu parecer. Se a pessoa reprova essa ação, vai concordar com o meu parecer. Eu acho que, assim, basicamente, de uma certa forma, eu acho que a imagem por si só se fala, né? Acredito que nós aqui, enquanto vereadores, chega na época de eleição, todo mundo quer cumprimentar, quer abraçar, e nós tivemos aqui, infelizmente, um ato que, como aqui o denunciante coloca, e ele sim se sentiu, de uma certa forma, desprezado, que de fato me parecia ali um ato cordial de cumprimento, porém ali numa clara tentativa, né, de uma mostra, né, que não só que não queria o cumprimentar, mas que de fato de uma ação ali, talvez de repúdio a esse toque. Agora, uma coisa que eu gostaria de colocar mais uma vez, que eu já falei, nós temos aqui o nosso código de ética, e todos nós temos conhecimento dele, e eu tenho percebido que na última situação se tratava de uma autoridade no qual foi questionada a corregedoria. Agora nós estamos falando de um cidadão comum, também está sendo questionado. E eu fico pensando, né, nós estamos aqui dentro de uma Câmara Municipal representando a população, e não sei os senhores, mas por várias vezes já cumprimentei diversas pessoas que eu sei claramente que têm um pensamento político diferente do meu,
muitas vezes já falou mal de mim nas redes sociais, e não, pelo contrário, não deixei de cumprimentar. Então, assim, é uma situação que foi colocada aqui outras questões, como, por exemplo, né, o que está acontecendo na CPI da Saúde. Bom, primeiro que na CPI da Saúde, que teve o meu apoio, inclusive como presidente da Câmara, quando eu assinei o contrato com a empresa que prestou o serviço de assessoria junto ao presidente Silvio e os demais componentes, para que o trabalho seguisse. E já deixo aqui, então, até sinalizado, conversava agora há pouco aqui com o vereador Flavinho, para que nós, na próxima sessão, nós aqui, vereadores, vereador Kleber, vereador Flavinho, nós possamos assinar aqui um requerimento fazendo a convocação do secretário de Saúde para que possa dar explicação. Então, como outros assuntos, presidente, foram levantados, só para que não crie uma cortina de fumaça sobre uma discussão que é o quê? Esse ato que aconteceu com esse cidadão representa a cada um de nós? Se sim, o voto é de cada um. Apenas apresentei meu parecer para que, de fato, a gente possa cumprir com o nosso trabalho ali na corregedoria, e assim, né, a gente tem ali também o nosso papel sendo feito de forma séria. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Marcelo. Continue em discussão. Olá, vereador Silvio. Obrigado, presidente. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, né, vereadores e vereadoras. Eu não ia nem falar sobre o assunto, mas eu vou falar porque nós temos uma assessora jurídica na nossa casa. Eu não sei se essa sanção de advertência tem que passar pela assessoria jurídica. Mas eu estava um dia conversando com a doutora Márcia Cunha, o vereador, que é o vereador Dinei Leno, chegou até ela falando sobre essa questão, e eu ouvi a assessora jurídica, a doutora Márcia Cunha, falando que isso não tinha fundamento. Eu peço ao presidente da casa, que se puder ter um intervalo, para que ouvimos a doutora Márcia Cunha. Eu queria dizer o seguinte: se a gente fosse ver por esse ato de uma pessoa que é o que está se sentindo prejudicado, ele fez uma publicação falando de mim. Eu um dia conversei com o ex-presidente Marcelo Heitor, lá no café. No outro dia ele retirou a publicação e me mandou essa mensagem. Eu não respondi ele até hoje. Ele morava no São José, era cheio de várias publicações, faz parte do partido. Eu tenho que falar isso porque eu não gosto de injustiças, então eu tenho que falar. Ele me mandou a mensagem assim, ó, é o nome dele aqui, Renato Sanches, do PSC. Fala, Silvio, Renato Sanches aqui, isso que foi no dia 18 de maio de 2022. Desejo todo sucesso, principalmente para você e sua família, em seguida pelo seu mandato e trabalho como homem público. Me perdoe sobre a matéria de ontem, já foi excluída, sei de sua idoneidade e seu caráter, e pôs a mãozinha como se estivesse orando. Eu não respondi, sabe? Eu tinha motivos. Então, nós não estamos falando de um munícipe qualquer, um munícipe que ataca pessoas. Nas redes sociais, eu vi isso. Mas eu nunca falei isso com ele, nunca, jamais, não concordo. Eu não faria o que o vereador Dinei fez. Só que cada um tem uma ação. Se a gente fosse ver por advertência, está certo que nós estamos falando de vereadores. Mas o ex-assessor jurídico da casa, ele me ofendeu um dia na CPI da Saúde, os vereadores da CPI viram, teve uma ação para pedir o afastamento dele. Eu falei, não, ele errou, ele é ser humano.
Eu vim pedir desculpa para ele, mesmo eles não estando errado. Eu não estando, ele estando numa outra semana. Ele chorou e eu chorei ali. Nós estamos sujeitos a falhas. Como disse, somos falhos, errantes e pecadores. Do mesmo jeito que esse sujeito errou. E digo mais. Eu vou falar uma coisa aqui, que eu tenho um áudio aqui, ó. O presidente do partido, que hoje é diretor do Hospital da Zona Leste, já tinha feito um áudio antes, que eu tenho o áudio, falando de mim antes da eleição do ano passado. E, agora, como diretor, ele menosprezando eu como presidente da CPI. Que a CPI não vai dar em nada, que eu não tenho competência para isso. Eu tenho esse áudio dele. É complicado. Certo? Uma pessoa que foi lá atender, falando que foi através de um trabalho que eu fiz, aí o rapaz, que é irmão do meu cunhado, eu conheço muito bem. Gente, na época, me desculpe, eu estou distorcendo, mas lembro que até o vereador Dinei veio com um documento para pedir o afastamento do ex-assessor. Eu falei, não, ele errou, mas eu vou pedir desculpa a ele. O vereador Thiago, no primeiro ano, teve problema com o assessor legislativo, e não teve nenhum, me desculpa eu falar, seu ali, entendeu? Eu mesmo tive. Isso não é motivo para uma... Não. Se fosse uma pessoa que estivesse aqui, doutor Teresiano, aí eu estaria contra o vereador Dinei, eu ia falar, não, peraí, você fez com a pessoa que chega aqui e respeita todo mundo. Essa pessoa aqui, ó, está aqui, ó, a prova, quem quiser pegar no meu celular. Ele pedindo desculpa. E já fez com vários outros. Mas eu nunca falei nada para ele. E nem vou falar, que essas coisas... Agora... Entendeu? Eu digo que eu acho que não estou aqui fazendo defesa. Eu poderia estar fazendo a defesa do pastor Wilson, do vereador Flavinho, do vereador... Eu não gosto de injustiça. Eu estou com a pressão alta aqui de ver... Tá bom. Tá? Eu não ia nem falar, porque eu estou com a pressão altíssima, ninguém tem nada com isso. Não quis ir embora, mas nem por causa... Mas eu acho que isso... Peço ao presidente, vereador Douglas Delfour, que dê uns 3 minutos de paralisação e converse com a nossa doutora Márcia Cunha, porque o que ela me falou aquele dia, isso não poderia nem estar acontecendo. Eu não sei se é totalmente o poder do corregedor, mas pelo que ela disse, isso não tem cabimento. Ou se eu estiver falando errado, ela que me desmenta. Eu peço ao senhor que eu, como se diz... Confiei no meu voto, o senhor está aí, eu queria que o senhor fizesse essa paralisação, por gentileza. Claro, o vereador Lucas só pediu para falar antes, e depois eu faço a solicitação, eu atendo a sua solicitação sem problemas, tá bom? Com a palavra, vereador Lucas. Presidente, eu queria só fazer alguns apontamentos do seguinte. Primeiro, acho que é uma situação independente. Eu acho que a Câmara perde hoje, independente de qual seja o resultado, por a gente estar discutindo uma situação como essa. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não faria o que o vereador Dinei fez, mas eu acho que ele tem o direito de fazer. A pessoa que fez a denúncia aqui e pediu algum encaminhamento, também está no direito de fazer. E nós temos a corregedoria para fazer os apontamentos e mediações, e no meu entendimento, acho que qualquer cidadão pode fazer, qualquer representação, né, ele está no direito de fazer. Acho que o vereador não é motivo para ser advertido, né, uma situação que ele fez, e nas explicações dele aqui eu acho que ficou perfeitamente justificado, né, a reação do vereador. Agora, eu acho que nós não deveríamos estar discutindo isso aqui. Hoje, essa advertência, eu não vejo sentido, e aí eu acho que a fala do vereador Silvio é correta ao pedir a questão jurídica aqui, porque
se a gente for entrar nessa seara de qualquer atitude de um vereador, a gente ter que trazer aqui para o plenário para poder avaliar uma advertência, eu acho que a gente pode entrar numa seara aqui bem complicada e deixar de discutir assuntos sérios e reais da nossa cidade. Então eu acho que a Corregedoria, e também todo o meu respeito aqui ao vereador Marcelo, precisaria fazer uma avaliação mais apurada desses casos, e alguns casos não deveriam vir a plenário. Essa é a observação que eu faço. A vereadora Luzia pediu primeiro, então eu vou passar para ela. Fica à vontade, vereadora. Obrigada, senhor presidente. As minhas considerações acerca dessa questão, eu já falei algumas vezes aqui, que eu acho que aqui seria o local da gente debater ideias, debater projetos e crescer nesse sentido, porque é isso que a população espera de nós. O comportamento, se foi do âmbito pessoal, se foi adequado, se foi inadequado, como profissional, eu só levaria para uma reflexão do ato, né? Vamos falar sobre isso? Que eu acho que é de cada um, né? Pensar na forma de agir, como que agir, por que agiu. Ele disse aqui porque agiu, a pessoa trouxe que se sentiu humilhado, constrangido, mas são questões que isso não vai agregar valor às demandas que a população está buscando, né? O papel de corregedor, eu me lembro na época, né, que fomentou-se a ideia de eu ser corregedora, depois eu falei, ai, nossa, não quero isso não, porque estar aqui julgando o comportamento do outro não acho que é uma coisa que eu gostaria de fazer. Então, eu também creio que a gente poderia aqui estar discutindo outras questões. Eu acho que os comportamentos eles vão se dar a partir de processos reacionários, né? São reações que as pessoas vão tendo. E aqui não é lugar para isso, né? Então, se o vereador reage de uma forma que me desagrada, porque eu sou de tal jeito, isso é uma questão que eu tenho que ver lá na minha análise, né? Eu, como mulher aqui, várias vezes, que teve algumas reações que não me agradaram, eu fui ver lá na minha análise, que eu acho que é um lugar que a gente tem que cuidar das nossas questões. Se eu me sentir humilhada, se eu me sentir isso, eu tenho que ver comigo mesmo, porque esse crescimento tem que dar fora desse âmbito. Aqui eu tenho que discutir os projetos mesmo, aqui eu tenho que discutir as cobranças que nós temos que fazer o executivo, senão eu vou ter que levar para a corregedoria também, que várias vezes eu estou mandando mensagem, ligando para secretários solicitado pela população e não estou sendo atendida. Então, também estou sendo... Por quê? Porque eu votei contra um projeto que eu não acredito, porque eu não entendo como algo que eu gostaria de fazer. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo. Estamos aqui novamente numa questão, né, de um âmbito de qual o direito que foi violado, né? Se alguém não gosta de mim, não quer me cumprimentar, eu não me cumprimento. É simples. Agora, se alguém não me cumprimentar e eu não gostar e levar para a corregedoria, eu acho que isso... não é o nosso lugar, não é o nosso papel, nós temos que tomar cuidado, nós temos que procurar debater mais as ideias, nós temos que debater mais projetos, nós temos que cobrar mais o executivo, nós temos que levar para a população aquilo que a população necessita, né? Eu até fiz uma postagem sobre os 151 anos de Poços, que são 150 anos de histórias contadas por várias pessoas, porque o que a gente está ouvindo ultimamente parece que só teve uma pessoa que é responsável pelo progresso de Poços de Caldas. Então, é isso que eu acho que eu estou fazendo aqui.
levar para a população, o que ela precisa, as cobranças. Eu estou mais preocupada com o post que eu recebi sobre a secretária. O secretário da Saúde de Poços de Caldas está promovendo um mutirão com seis médicos, como é que é? 6 experientes para fazer 1.600 atendimentos. Eu estou mais preocupada com isso, porque o cara os médicos que são e os outros não eram. E o cara ele vai fazer vai ser mais horas do que essa da CPI, que teve não sei quantas horas. Esses vão ser mais, vai ter que ter outra CPI para ver esse mutirão. Então, eu fico mais preocupada com isso que está acontecendo. Aqui, hoje, recebi também que essa Santa Casa de Salto de Pirapora, o prefeito de lá da cidade interditou. Eu estou mais isso do que a gente está aqui discutindo o comportamento de um vereador que cabe, quem não gostou, buscar sua análise, fazer terapia, e quem fez, refletir sobre o ato, que talvez ele possa agora reconduzir a sua forma de lidar com as pessoas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, o vereador Tiago Braz. Eu queria só... acho que foi importante a fala de todos, o momento é esse. Mas o vereador Silvio fez uma fala aqui e eu acho que era importante o corregedor nos responder. O denunciante é do mesmo partido político dele, é isso mesmo? Uma parte, vereador Marcelo Heitor. Vereador Tiago, então, presidente, anunciaria próximos dias. Hoje eu estou no PL. Não sei se ele está no PL. O senhor está efetivamente no PL? Não tem como trocar de partido durante o exercício do mandato, vereador. Acho que o senhor está equivocado. Bom, vereador, presidente, acho que nós estamos entrando em outras searas. Não, eu acho que eu posso fazer essa pergunta, é uma denúncia. Não, se ele é do mesmo partido político seu, a gente precisa saber. Bom, então a segunda pergunta do senhor, aí já seria uma discussão um pouquinho mais aprofundada. O senhor está afiliado no PL, no tribunal? Sim, o PSC já foi homologada a decisão junto à Justiça Eleitoral, eu estava liberado para mudança de partido. Como outros deputados da minha legenda do PSC já migraram para outros partidos. Então o senhor já migrou, já fez essa migração. Então, e o denunciante é do PSC. Entendi. Isso é mais grave ainda, né? É muito preocupante isso. Cabe, inclusive, a essa casa investigar a ação do corregedor, no meu entendimento. E a gente precisa entender, dentro dos mecanismos legais, o que a gente pode fazer. Porque não é porque ele é corregedor que somente ele pode julgar a atitude dos vereadores aqui. Uma parte, vereador Marcelo Heitor. Vereador Tiago, com todo respeito, acho que a primeira coisa, nós estamos aqui, presidente, com todo respeito, discutindo uma condição que a Câmara tem. Não fui eu, vereador Tiago, que aprovou o Código de Ética dessa casa. O senhor, como vereador, o senhor sabe que todas as regras aqui são votadas no plenário. E se nós fizemos juramento ali naquele tribuna, nós temos o conhecimento que quem rege aqui, inclusive o trabalho da presidência, maior do que o presidente da casa, nós temos aqui o nosso regimento interno, que é maior que o presidente. No caso aqui, eu estou cumprindo o meu papel como corregedor, cumprindo ali o Código de Ética. Se está se falando muito na corregedoria, sugiro, presidente, que o vereador Tiago Braz possa apresentar na próxima... Aliás, ele não pode apresentar, vai ter que ser a mesa. De repente, a mesa já mudar o nosso organograma, que foi votado aqui, para retirar a corregedoria. Para retirar o corregedor. Deixa essa sugestão no plenário. Porque nós estamos discutindo uma situação que nós fomos provocados, e eu não sei se o senhor sabe, vereador Tiago, a partir do momento que é protocolado algo aqui, inclusive eu também tenho prazo para dar resposta. O senhor sabia disso? Sabia. Sabia? Quantos dias que nós temos aí de prazo, o senhor sabe? 15 dias, né? 15 dias. Então, a partir do momento que eu sou provocado, eu tenho um tempo também. Agora, está em discussão aqui o meu relatório. Vereador, o senhor tem todo o direito de votar contrário. Se o senhor quiser fazer uma denúncia contra a corregedoria, o senhor também tem todo o direito. Fique à vontade.
Eu só Volta a acho palavra, vereador preocupante. Thiago Braz. Só acho preocupante, né? Partidos têm reuniões mensais, partidos da base têm cadeiras da base, tem cadeiras do partido, né, fornecidas na administração. Nós sabemos que o denunciante tem um cargo de confiança do partido, né, ao qual o vereador, que é corregedor hoje, se não está mais, era afiliado e juntamente com a equipe deles tomava conta do partido. Então, isso é muito preocupante para essa casa. O vereador Marcelo está pedindo uma parte Pois novamente. Então, dentro desse raciocínio, eu vou fazer uma pergunta. O senhor acha, então, que qualquer pessoa, que se tem alguma ligação direta ou indireta, ela já se torna suspeita numa acusação? Depende. Não, o senhor está fazendo uma afirmação. Ligação indireta, qual seria? Essa, para mim, é uma ligação direta. Que seja, então, uma ligação direta. Então, filiado ao mesmo partido, é uma ligação direta? Tem? Tem? Então, cabe. Muito obrigado. Só isso para mim saber aqui, entender o seu raciocínio. Volta a palavra, vereador Thiago Braz. Dentro de uma decisão dessa, no meu entendimento, tem, né? A mesma coisa de alguém do meu partido vir fazer uma denúncia sobre alguém e eu julgar essa denúncia de alguém que é tão próximo a mim, né? Ainda mais se eu fosse da base de uma administração e essa pessoa denunciada tivesse cargo na administração. Isso preocupa, e muito. Então, isso precisa ficar esclarecido, né? Independente do partido, como eu disse, se a gente permitir que isso aconteça na casa, como é que vai ser? Já é a rede que está na corregedoria, e aí a rede vai poder fazer denúncias da forma que ela entender. Já é a União Brasil, já é o Novo, já é o MDB, já é o PT, já é o PSDB, e aí? Aí nós vamos tomar decisões, então, de acordo com a caneta de cada um e o partido que ele está. Porque o corregedor, né, tem uma caneta na mão. É preocupante, né? Eu preciso fazer essas indagações, porque se for com qualquer outro, nessa situação eu também faria. Eu acho que se fosse a minha atitude... Eu vou só... Pois não. Fique à vontade. Presidente, vereador, só peço ao senhor, com muito cuidado, você não coloque aqui de forma um pouco perigosa a situação do meu caráter. Isso acho que está ruim, está ficando ruim essas afirmativas, vereador. Vou te dar um exemplo. Vou dar um que o senhor exemplo. pedisse a correção do senhor na tela ali, porque está Marcelo Heitor PSC. Sim. E deveria estar PL. Não, isso aí nós já iremos fazer. O senhor deveria pedir nas assessorias nós aí já vamos fazer. Que modificasse essa questão. Acho que isso é uma prova bem preocupante. Isso nós já iremos fazer, presidente. Como o senhor falou, então assim, presidente, é ruim, porque parece que aqui nosso trabalho está sendo feito, colocando como oposição situação. Quem era vereador na legislatura passada, o senhor não estava aqui, mas os demais, o vereador pastor Wilson, o Ricardo e o Lucas, vão se recordar, nós tínhamos aqui o nosso colega, que era considerado a nossa base, que por um ato de agressão à sua esposa, inclusive ele pertencendo aqui à Comissão das Mulheres, entrou um requerimento e o parecer foi pela cassação do seu mandato. E na época eu estava como corregedor. Então, só para o senhor entender que eu não estou fazendo O senhor está comparando uma agressão a uma mulher ao fato que aconteceu aqui? Não estou comparando, até porque a punição não tem, eu acho que não tem nada proporcional a isso, né? Então qualquer pessoa que se achar no direito de vir tocar em você, te empurrar ou fazer qualquer ato, porque a imagem é clara que a pessoa chega e toca nele primeiro. Mas o senhor viu e a negativa dele depois o toque. Vereadores, só para a gente... Então isso pode acontecer? Do quê? É isso? O senhor está comparando a agressão à mulher a uma negativa de uma pessoa a não aceitar ser tocada? Vereador, eu estou seguindo aqui o nosso código de ética que diz o seguinte: o mesmo vereador, quando ele sofre alguma penalidade, obrigatoriamente a punição tem que ser a subsequente. O mínimo que eu esperava dessa casa, vereador, e do senhor enquanto corregedor, é a cassação de alguém que venha agredir uma mulher. Então, assim, você me desculpa. Mas foi isso que eu falei, Sim, então, eu entendi sua colocação, mas eu entendo que
Assim, não dá para se comparar, só isso. Mas não e eu dá pra estou se fazendo comparar esses mesmo. apontamentos, vereador, não é e até em nenhum momento eu estou lhe acusando. Eu estou dizendo que é temerário, que é perigoso o denunciante ser do mesmo partido, isso é fato. Ser do mesmo partido que você, ter cadeira na administração, né? Então isso precisa só ser colocado aqui, não teria como eu deixar, né? Isso, nós estamos numa discussão e vamos votar uma advertência. Então eu concluo. Tá ok? É que já acabou o tempo do Tá Thiago bom, Braz. obrigado. Pode deixar a palavra Tá para bom. ele. Só minha última frase, eu não devo fazer mais nenhuma intervenção. Só para dizer que, aqui, vereador Thiago, não está decidido nada. Eu acho que é importante que os vereadores saberem aqui. O que eu estou apresentando é o meu parecer. Quem vai decidir algo é o plenário. Né? O senhor colocou várias vezes que o corregedor tem a caneta na mão. Não, eu não tenho caneta na mão para fazer nada. Agora o plenário sim é soberano. Então o que eu estou apresentando aqui, presidente, aliás, o que eu já apresentei dentro do prazo, inclusive tendo aí uma generosidade aí no prazo aqui com o vereador denunciado, apresentei meu prazo ali depois no prazo normal, mas está em discussão aqui é o parecer, né, o plenário aqui que vai decidir se é passivo ou não essa notificação ao partido. Muito obrigado. Então eu vou fazer a paralisação a pedido do vereador Silvio. Pode ser, vereador? O senhor quer falar antes? Então rapidamente aqui para a gente poder fazer uma paralisação ao seu pedido. Presidente, com todo respeito à vossa pessoa e ao ex-presidente da casa também, eu tenho visto, né, várias reformulações com relação à casa, né, não só da mobília, mas também, né, de projetos, né, dos servidores. Algumas mudanças foram feitas no ano passado com relação ao regimento. E eu queria pedir a Vossa Excelência que, se alguém, algum vereador, ou eu mesmo, ou quem fosse, a mesa diretora, no caso, tem que ser, para que, independente, né, como o corregedor é de ano em ano, independente de quem seja, que se passe pela assessoria jurídica, porque hoje nós temos e sempre vamos ter, então, mas nós temos que fazer a mudança do regimento, que é isso que eu estou pedindo. É isso que eu estou pedindo ao senhor, certo? O senhor tem mostrado bastante atuante nisso, que a mesa diretora apresente para que todo o processo de corregedoria, independente de quem seja, o corregedor tenha que passar pela assessoria jurídica desta casa. É o mínimo. Nós vimos várias coisas sendo melhoradas, sendo, como se diz, feitas durante esse nosso mandato. Então, acho que essa é uma delas. Porque eu vou dar um exemplo. Quem tem o direito de julgar alguma coisa é somente Deus, que nós todos somos todos errantes e pecadores. O Pedrinho, né, o ex-vereador Pedrinho, ele foi julgado, ele foi cassado. Só que em poucos meses, mesmo um mês e pouco, ele renunciou para não ser cassado. Só que em poucos meses ele estava com a esposa dele, eu tive uma conversa com ele, não foi aquilo que foi colocado na mídia, entendeu? E ele está com a esposa dele até hoje, vivendo, e quem aqui nunca teve um problema com a esposa? Então, eu peço esse cuidado para essa casa, porque aqui nós estamos para fazer leis, então eu peço à mesa diretora que esse tipo de situação passe pela assessoria jurídica da casa, com todo o respeito. Agora sim, em votação, vereadores.
secreto o voto? Equipe técnica, não é voto secreto. Não. Oi? Cadastrado como secreto. Só um minutinho, vereadores. Qual que é o regime? Absoluta. Maioria absoluta. Não, não é secreto não. Agora sim, vereadores, por gentileza. Vereadora doutora Regina Cioff. Então, parecer aí, projeto de decreto legislativo número 33 de 2023, aprovado por 9 votos favoráveis, 5 votos contrários, segue a promulgação. Justificativa